Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar hoje sobre Nando Moura e Ciro Gomes, mas dessa vez não será a resposta para ele, para o Nando. O Nando, que se aqui fosse o Fantástico, já teria pedido música, porque eu já gravei 3 em relação às coisas que ele andou falando aí sobre o Ciro. Mas dessa vez eu venho em missão de paz, porque ele foi entrevistado pelo André Marinho tem mais ou menos umas 3 semanas. Mas eu só consegui acabar de assistir essa entrevista nessa semana. E aí pensei em trazer algumas reflexões aqui, porque eu acho que o Nando Moura e Ciro podem sim conversar. O Nando já fez alguns elogios, eu vou falar deles aqui. E quem sabe uma conversa, um debate sadio, respeitoso, possa parar algumas arestas. Eu vou falar sobre isso, mas eu quero antes pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like, porque isso é muito importante. Pessoal, o Nando, para quem não conhece, ele hoje é um criador de conteúdo, um youtuber, era músico, ainda é, né, dá para dizer assim, e que ajudou a eleger Bolsonaro. Né? Todos reconhecem que o Nando, inclusive ele diz nessa entrevista que ele abriu mão de vários projetos pessoais para entrar de vez e eleger aquele que o Nando acreditava que podia transformar o Brasil. O Nando, assim como muitos, né, se decepcionou e pulou fora do barco bolsonarista, vamos assim dizer, logo no começo, e hoje é um crítico ferrenho do atual presidente. E na entrevista que ele participou com o André, eles ficaram mais ou menos 11 minutos, direto do minuto 38, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar, até o 49, falando do Ciro. E um detalhe importante, ali ele repete várias críticas que ele já fez, faz alguns elogios, mas eu já percebi de antemão que me parece, pode ser uma percepção errada, e amanhã o Nando Moura faça um vídeo detonando o Ciro Gomes, mas me parece que a rejeição que ele tem em relação ao Ciro já deu uma diminuída. Bom, e dentre as muitas coisas que o Nando disse lá, ele vai dizer: Ciro é um conservador que finge ser de esquerda. Bom, se o Nando é alguém que se diz conservador de direita, talvez aqui seja um motivo então para eles conversarem. Eu não quero nem entrar nesses detalhes, porque se o Nando tem essa visão sobre o Ciro, talvez é um motivo a mais para que eles conversem. Ele elogiou o fato do Ciro almejar um estado de bem-estar social. Disse que não leu o livro do Ciro, mas que vai ler e fará essa leitura com um olhar bem crítico, e o Ciro nem achará isso ruim. Se as críticas forem construtivas e verdadeiras, isso colabora. No minuto 41 e 20, ele vai dizer um detalhe importante: alguns dos planos dele, do Ciro, são de fato bons. Ele vai citar: melhorar a capacidade produtiva da Petrobras. E ele reforça: tem que fazer. E o Nando destaca: não temos uma capacidade de refino para a gasolina. E ele, o Ciro, está certíssimo. E aí ele começa a fazer algumas críticas aqui, na verdade ele vai misturando críticas com elogios. Diz assim: ele é o cara que através da caneta vai fazer tudo aquilo que fala que vai fazer mesmo. Só que ele vai fazer de um jeito tão rápido que, se fosse verdade, Fortaleza era a Suíça. Aí ele critica Fortaleza e diz: vai sair à noite em Fortaleza para você ver. Vai no interior para ver se é essa Suíça. Bom, aqui eu faço algumas ponderações, Nando. Assim, eu não conheço como é a noite de Fortaleza. Já estive lá 2 vezes, tem anos que eu não vou lá, até estou com vontade, saudade de visitar, né, as praias de Fortaleza e do Nordeste. Mas assim, a questão da insegurança, talvez ele se refira a isso, não é um problema só de Fortaleza. Várias capitais, várias cidades, você não anda com tranquilidade à noite. Eu sou de Uberlândia, dependendo do local que você vai aqui, você também não anda tranquilamente. Então, realmente, isso é um problema que tem que ser abordado lá no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias capitais, em várias cidades grandes. Quando ele fala sobre Suíça, o Ciro não afirma que lá é a Suíça, nem o paraíso. O Ciro deu uma entrevista no dia 20, eu até analisei aqui no canal. Ele falou justamente: olha, não é o paraíso, mas o Ceará está avançando. Por exemplo, a educação pública do Ceará é a melhor do Brasil. Mesmo você tendo compartilhado um vídeo, que quem fez aquele vídeo, o Wellington Macedo, sobre a educação do mal, tentando desqualificar a educação de Sobral, o Wellington Macedo está preso. Foi preso ali junto com aquela galera antes do dia 7 de setembro, por ameaçar as instituições, STF, enfim. Por exemplo, a questão da saúde fiscal do estado do Ceará é referência para vários outros no Brasil que atrasam salários há anos. O Ceará não tem atraso de pagamento de servidores públicos há 30 anos, mais ou menos.
Outro ponto importante, o Ceará hoje é o estado que mais investe no Brasil, é o maior investimento público. Observe, por exemplo, o que está acontecendo no complexo lá de Pecém. Eu vou deixar o link aqui embaixo, em que o estado investe, melhorou a infraestrutura e atraiu bilhões de investimentos privados, gerando renda e emprego. E sobre Fortaleza, saiu uma notícia no final de 2020, de um levantamento de 2018, quando Fortaleza ultrapassou Salvador e se tornou a maior economia, o maior PIB do Nordeste. É a Suíça? Não é. Mas não dá para negar, Nando Moura, que está melhorando, tanto Fortaleza, assim como o estado do Ceará. E aí chega num ponto interessante, quando ele vai entrar no assunto Grendene, que ele vive requentando essa polêmica, eu vou dar detalhes dela aqui em seguida. Ele disse o seguinte para o André Marinho: e tem também todo aquele esquema que precisamos esclarecer. E aí eu quero que você, ele estava dialogando com o Ciro no André Marinho ali, venha num debate aqui em casa falar sobre esse lance da Grendene. Bom, eu vou deixar um link aqui em que a própria Grendene explica, né, porque o Nando se aproveita de um vídeo feito pelo Spotnix, que se aproveitou de uma matéria que vive sendo requentada. Não duvidem que isso volte para o ano que vem, tentando aí afetar a imagem de Ciro Gomes, que, reforço, nunca respondeu a um inquérito por corrupção nem para ser absolvido. Mas o que é que o Nando tenta passar? É que o Cid recebeu doações da Grendene e que, em contrapartida, repassava incentivos do Estado para a Grendene. Vamos colocar alguns pingos nos is aqui. A Grendene recebe incentivos fiscais no Estado muito antes do Cid ser eleito governador. Então já há muitas décadas que existe essa até guerra fiscal entre os estados para atrair investimentos privados e gerar emprego e renda lá. A Grendene é uma das muitas empresas no Ceará e fora do Ceará que se beneficiam disso. E outro ponto importante, a Grendene fez doação para a campanha do Cid? Fez do Cid, fez de vários políticos do Ceará e fora, num período em que isso era legal. Tudo declarado, não tem nada de ilegal como eles tentam mostrar. E um ponto interessante é que logo que ele fala disso aqui, o André até disse: eu percebo que alguns canais ciristas sempre tentam te desmentir. Bom, não sei de qual canal que ele se refere. E aí vamos refletir junto aqui sobre esse convite que o Nando fez para o Ciro ir na casa dele fazer ali então um debate. Eu particularmente, até pouco tempo, era contra isso. Porque a gente sempre fica com receio, como é que o fulano vai tratar o Ciro por conta dessas divergências públicas que existem, ou divergências do Nando que existem em relação ao Ciro, já que pelo menos eu não me lembro do Ciro ter dado nenhuma resposta para o próprio Nando. Mas hoje a gente tem que pensar com mais calma, analisar prós e contras. Eu acho que se o Ciro for lá, e aí obviamente isso seria feito no canal do Nando, eu acho que isso seria uma boa. Alguns amigos me falaram: William, mas o Nando vai querer crescer em cima do Ciro. Meus amigos, o canal do Nando tem mais de 3 milhões de inscritos. Em termos de YouTube, o canal do Nando é um ótimo espaço para o Ciro falar. E a gente também tem que avançar um pouco no pensamento para não ficar com essa coisa que o fulano quer crescer em cima do Ciro. Bom, e se a gente for levar isso aqui ao pé da letra, o Ciro não deveria ter ido, por exemplo, no canal do Rica Perrone, que é um canal em termos de tamanho até menor do que o do Nando. O Ciro foi, o Rica foi um eleitor do Bolsonaro, diga-se de passagem. O Ciro foi muito bem tratado ali na entrevista e o Rica colocou ali para o Ciro várias questões que repercutem nessa bolha que o Ciro hoje talvez tenha dificuldade de dialogar. Então, não só para furar a bolha, mas para esclarecer alguns pontos que eventualmente fazem com que Nando e outros olhem para o Ciro com muita rejeição. Eu acho, na pior das hipóteses, o Ciro sairia de lá, em termos eleitorais, no 0-0. Mas mesmo que o Nando não vire eleitor do Ciro, talvez o foco nem seria esse. Se servir para amenizar um pouco essa hostilidade que o Nando tem em relação ao Ciro, já valeu a pena. Porque não duvidemos, antes da entrevista começar, existe ali os cumprimentos, você bate um papo, toma um café, enfim, bebe uma água. Então existe um diálogo que antecede aquilo que nós enxergamos. E talvez nesse diálogo, nesse papo cabeça, seria legal o Ciro esclarecer até em off, se for o caso, alguma coisa que o Nando tem curiosidade. Então eu acho que o Ciro só tem a ganhar se aceitar esse convite. E se mesmo na entrevista o Ciro for questionado em relação a Grendene e outras mais,
e ele responder e esclarecer, e o Nando se sentir esclarecido, isso pode ser legal para o Nando parar de reproduzir essas coisas, que imagina daqui até as eleições, toda hora que o Nando fosse entrevistado e que fosse questionado sobre terceira via, alternativa para o Brasil, que entrar no assunto Ciro Gomes, ele ficar replicando isso, que acredito o Ciro responderia com facilidade. E o Nando, além de não ter que virar eleitor do Ciro, não precisa virar um desenvolvimentista. Ele pode continuar com os pensamentos econômicos dele, que diferem do Ciro, e faz parte. Ele fez uma crítica lá sobre taxação de grande fortuna. Opa, esse aqui é um debate sadio. Esse aqui é um debate interessante. E sobre essa redução na rejeição, a gente percebe, por exemplo, a ida do Ciro nos protestos convocados pelo MBL no dia 12 de setembro. Eu cheguei a falar que estava com receio por conta do histórico de conflitos do Ciro com Mamãe Falei, Kim Kataguiri, enfim, e outros membros do MBL. Então eu pensei, puxa, vamos provocar o Ciro, talvez o Ciro caia ali numa pilha e eventualmente dê para eles margem para continuar criticando o Ciro. Mas, além do Ciro ter sido muito bem tratado lá, discursou, foi aplaudido, eu percebi, e não sei se vocês concordam, que de lá para cá o MBL fez vários vídeos falando sobre cenários para 2022, falou dessa polêmica toda do Ciro com a Dilma e Lula no dia 13 e 14, e eu percebo que já teve uma mudança. Ah, William, quer dizer que eles agora vão apoiar o Ciro Gomes? Não é esse o ponto. Se eles pararem de reproduzir aquilo que eu considero mentiras ou pararem de reproduzir eventuais falas que não agregam em nada nesse momento. E o Nando Moura deixa claro nessa entrevista e em outros momentos que a preferência dele é Sérgio Moro. Mas a gente tem que pensar, Sérgio Moro vai ou não vai ser candidato? Se o Moro for, não tenhamos dúvida, eu acho que o Nando vai fazer de tudo para eleger Sérgio Moro. Mas e se o Moro não for? A gente tem observado que candidatos desse campo mais conservador, mais liberal e neoliberal, estão com muitas dificuldades para crescer nas pesquisas. O Ciro cresce devagar, mas está numa tendência de alta registrada por várias pesquisas, como o Datafolha, em que o Ciro aparece com 9 a 12%. E então, lá na frente, mesmo o Ciro não sendo o candidato dos sonhos do Nando Moura, mesmo não sendo nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção, talvez, eu digo apenas talvez, pela posição de seu candidato com maiores chances de quebrar a polarização, talvez então Nando Moura decida apoiar Ciro Gomes. Impossível? Eu acho que não. Eu acho que dá pra gente, pelo menos, incentivar o diálogo. Eu acho que é a partir do diálogo que a gente começa a parar arestas que talvez lá na frente virem apoio. Então a situação dessa polarização no Brasil é tão dramática que eu tenho percebido cada vez mais figuras que até pouco tempo tinham grandes críticas a Ciro Gomes, gradativamente reduzir essas críticas e quem sabe lá na frente declarar voto, mesmo que um voto crítico, na urna, isso conta como um voto de quem confia no projeto. Então esse é um ponto que a gente não pode descartar. Eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar a entrevista, mas já adianto, são elogios misturados a críticas e a questões que eu acho que só um diálogo entre os dois seria capaz de sanar e de resolver. Não sei o que é que vocês acham, deixa aqui embaixo se são favoráveis ou contrários a esse debate do Ciro com o Nando Moura lá no canal dele. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.